One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre chocolate. Eu vou falar com uma super especialista, a Zélia, que ensina sobre chocolate, degustação. Tudo bem, Zélia? Tudo bem, e você? Muito prazer estar aqui conversando com você. Nossa, que demais, Zélia. A gente estava até falando aí nos bastidores, né? Eu sou viciado em chocolate. Poxa, falar com você, ter essas dicas, né, experiências aí que você já teve, né, até para quem tá ouvindo aqui, a Zélia tava me mostrando aqui nos bastidores, né, a coleção de chocolate, né, eu nunca vi tanto chocolate Bar aí reunido, viu, Zélia? Que delícia, né? É verdade, eu comecei o blog como descobrindo chocolates maravilhosos pelo mundo e realmente é isso que está acontecendo. Verdade. Ô Zélia, mas conta pra gente, né? Você até tava falando de blog e tal. Como que iniciou aí a paixão pelo chocolate, querer descobrir mais? Conta um pouquinho aqui para os ouvintes que querem conhecer aí como que surgiu a sua paixão. Então, eu sempre gostei de chocolate, né? Não é uma coisa que apareceu de uma hora para outra. Eu sempre Tá. curti muito, sempre comprei chocolates, sempre provei bastante. Quando eu estava na faculdade de engenharia, eu fiz bombons para vender, para ganhar um dinheirinho, né? Não queria fazer chocolate como uma carreira, mas também passei por ali porque eu curtia chocolate. Mas em 2014 eu trabalhava com desenvolvimento de site e eu fazia sites, queria testar alguns recursos de blog, que é parecido, mas precisa Sim, fazer de uma forma diferente. E os meus clientes não queriam blogs, eles só queriam sites. Então eu falei, vou fazer um blog para mim. Eu vou fazer do quê? Eu ia fazer de tecnologia, de desenvolvimento de site. sim. Eu vou fazer de uma coisa que eu gosto. Eu vou fazer de chocolate, porque eu entendo tudo de chocolate, né? Aí, na hora que eu fui escrever, a parte tecnológica foi super fácil, né? Na verdade, eu fiz os testes que eu queria, mas eu precisava ter posts, vários posts, para poder fazer os testes que eu queria. Precisava escrever. Eu falei, bom, então, mas eu não queria escrever besteira, então eu fui pesquisar. E qual foi a minha surpresa? De que eu não sabia quase nada de chocolate. Ou que eu sabia estava errado, eram mitos. Sim. O que a indústria joga pra gente e se colar, colou, entendeu? E a gente acreditava. E aí eu fui descobrindo que existe um outro mundo de chocolate, feliz e triste, envolvido nisso, e eu me encantei com ele. E o timing de começar o blog foi perfeito, porque foi quando começou a chegar no Brasil, estava engatinhando no Brasil o movimento Bean to Bar. Então era um movimento que já estava acontecendo nos Estados Unidos desde 96, 97 e estava chegando no Brasil mais ou menos 2014, 2015. Então foi muito assim, foi muito legal, porque eu peguei o comecinho disso aí, eu também não Sim. sabia nada disso e fui procurando descobrir muito lá fora, né? Comprando chocolates lá fora e lendo coisas lá de fora para poder entender e explicar. Olha, Que daí aí eu criava o conteúdo para o blog. E no final das contas, eu acabei me encantando tanto com esse tipo novo de chocolate que eu acabei querendo conhecer sobre degustação, conhecer as fazendas de cacau, conhecer fabricação, fiz vários cursos de fabricação de chocolate bean to bar mesmo. E no final, eu não faço mais site para ninguém, só para mim, para minha família. olha que legal. Ô Zélia, pra quem tá escutando aqui, né, eu já fiz dois episódios de chocolate, né, fiz com a Arcélia da Mission, fiz com o Rogério da Mestiço. Quem tá acessando aqui pela primeira vez, né, o tema chocolate, conta um pouquinho o que que é um chocolate Bean to Bar. Chocolate Bean to Bar é aquele que é feito desde o grão do cacau até a barra do chocolate pela mesma empresa, sem terceirizar nenhuma parte do processo. A maioria dos chocolates que a gente conhece por aí, eles são feitos a partir do líquor de cacau, né? Que é o cacau, a massa de cacau, que é o cacau já processado. Sim. Ou então de um chocolate que você pega pronto, derrete para fazer outro produto, que era o que eu fazia quando eu estava na faculdade. Eu pegava um chocolate pronto para fazer o bombom. E o chocolate Bean to Bar não é assim. Você escolhe o cacau e faz o processo inteiro até a barra. Por isso que é from bean, do grão do cacau, to bar até a barra do chocolate. Isso é um conceito falando só isso, é a tradução e seria muito simplista falar isso. O conceito Bean to Bar tem muito mais que isso. Ele tem uma parte de sustentabilidade, de transparência e de foco no sabor do cacau. Então, é um chocolate que não vai ter, no meu ponto de vista, né, para a Sim. definição que eu entendo de Bean to Bar, ele não vai ter aromatizantes, nem baunilha, nada que altere o sabor do cacau, e ele não vai ter gordura vegetal, ele não vai ter ingredientes artificiais. Então, é um chocolate que, do ponto de vista de ingredientes, ele é mais puro, mais interessante para você realmente conhecer o sabor do cacau, e ele é mais justo porque
você corta todos os intermediários que tem entre o produtor, o fabricante de chocolate e o produtor de cacau, né? Geralmente quem faz o Bean to Bar compra direto o cacau do produtor, paga um valor mais alto por um cacau que vai ser melhor trabalhado na fazenda, porque se ele é bem fermentado e bem seco, de forma correta, você vai ter um bom sabor e não vai precisar de aromatizante. As grandes indústrias usam aromatizante porque elas pegam cacau de qualquer jeito, não pagam o suficiente para o produtor fazer um trabalho cuidadoso na fazenda e eles acabam tendo que botar aromatizante para corrigir o sabor. Ou baunilha, né? Alguns acabam Ou utilizando baunilha. baunilha, né? Tô ficando craque, hein, Zélio? É isso aí, é isso aí. Que Não é legal. errado usar baunilha. Isso, não é que é errado, mas alguns corrigem, né? Acabam corrigindo, né? A baunilha é uma forma, se usa para modificar o sabor do chocolate. Então, sim, você pode até gostar de baunilha, e se for baunilha natural, tudo bem, e se o cacau for bom, mas você deixa de sentir o sabor real do cacau. E na história do chocolate foi muito isso, né? Foi adicionando açúcar, foi adicionando aromatizante, foi modificando, e você não tem aquilo de você realmente sentir o sabor verdadeiro do cacau. Então, não é um chocolate para qualquer pessoa, o Bean to Bar é para quem quer um produto que você vai sentir o verdadeiro sabor do cacau. E um produto sustentável, né? Porque você paga de forma justa, o fabricante Sim. paga o produtor de cacau de forma justa, e se não é feito assim, ao longo do tempo, não vai ser sustentável em termos de trabalho, porque os produtores de cacau não vão querer que os próprios filhos sejam produtores de cacau mais, se não está dando dinheiro. Então, Exato. ao longo do tempo, acaba não sendo sustentável. O Bean to Bar acaba sendo sustentável, né? Esse movimento que está acontecendo no Brasil de muitos terceira, quarta geração de produtores de cacau lá de trás, que não estavam mais produzindo cacau e voltando a produzir. Não, e o cacau o chocolate, né? Se parece muito com o café, né? Essa parte de torra, a parte também das embalagens também, né? Agora os cafés, assim, aqui esse café dá tal terroir, tal origem, né? Denominação de origem, né? Nas embalagens agora de chocolate, isso também é muito legal, né? Sei lá, não sei se no chocolate já tem, mas sei lá, latitude tal lugar, né? Latitude não, mas tem safra e tem a origem do cacau e a variedade do cacau. Se você for pensar, eu gosto de fazer o paralelo com o café, mas é mais legal fazer com vinho por causa da cor. Ah, entendi. O vinho, se você pensar vinho 50 anos atrás, você comprava vinho pela cor. Ou era o tinto ou era o branco, ponto. Não tinha nada. E hoje você compra pela safra, pela variedade da uva, pela origem da uva, o terroir que tem ali. O chocolate, a gente sempre comprou pela cor. Ou é o amargo, que na verdade é o mais escuro, o marrom e o branco. Hoje, a gente já compra pela origem do cacau, pela variedade do cacau e pelo tipo, né? Que daí o tipo é o branco, o ao leite e o intenso. Então, a gente está indo pelo mesmo caminho do café e do vinho. Com certeza, o vinho também é muito legal, né? Porque às vezes a mesma uva, né, em lugares diferentes vai dar outro sabor, e a mesma coisa do cacau, né? Da tal variedade do cacau, tudo em locais diferentes, né? Vai ter um sabor. Você tem solo diferente, você tem clima diferente, então quantidade de chuva, quantidade de sol, de sombra. Você tem o cacau, ele é plantado, pelo menos no Brasil, no sistema agroflorestal, né, que é o Cabruca, ele é plantado dentro da mata. Então você tem a influência das árvores que tem ao redor, Olha. árvores frutíferas que tem ao redor, quer dizer, tudo isso influencia o solo e vai influenciar os nutrientes que estão dentro do cacau e que vão te dar esse sabor, porque é tudo uma questão de compostos químicos que tem ali dentro, químicos, não químicos artificiais, mas químicos naturais, né, que a gente fala. E quando você estava começando, você estava começando o blog, começou a escrever e tal, fazer as matérias, você lembra, assim, de alguma marca de Bean to Bar, né? Ou algum país, ou algum aqui do Brasil mesmo, não sei, algum que você comeu primeiro, assim, que você falou, nossa, que diferente esse chocolate. Você tem alguma lembrança? Eu tenho uma lembrança, mas não é assim que você fala, é pelo sabor, é por outra coisa. A gente acostumou com um chocolate muito redondinho, assim, muito aveludado, né? Que é uma característica do chocolate suíço, que depois espalhou para o mundo, que ele é super suave. E um dos que me chamou mais atenção no começo, ele é Bean to Bar, mas não foi pelo fato de ser Bean to Bar, é de você colocar na boca e você sentir que a textura dele é absolutamente diferente. E é um chocolate que, quando eu comecei a fazer
degustações, inclusive foi com a Arcélia que a gente começou a fazer evento de degustação lá em 2017. Eu sempre, desde lá, eu sempre tento colocar o Taza, que é um chocolate que ele é rústico de propósito. Ele é granulado, assim, ele não é refinado até o final. Então, você sente as partículas dele. Então, assim, quando você serve numa degustação, metade do pessoal odeia e a outra metade adora. É muito engraçado. Esse foi um que eu lembro, assim, mas não é nibs. Ele é a massa moída mesmo. Só que a massa não é moída até ficar imperceptível o tamanho da partícula, né? Isso é tamanho de partícula. Os nibs, quando você coloca na máquina, eles são, assim, tipo, meio centímetro, vai, cada um. Quando você começa a moer, eles vão quebrando em pedacinhos, pedacinhos, pedacinhos cada vez menores. E o Taza e outros chocolates que chamam estilo mexicano, eles param num determinado momento. E os outros chocolates tradicionais que a gente conhece, eles vão moendo até a partícula ficar tão pequenininha que a nossa língua não consegue perceber. No tato da língua a gente não percebe, é abaixo de 20 micros ou 18 micros. E Taza é a marca ou é o estilo? Na verdade é um estilo, mas a primeira marca que eu provei assim chama Taza, é uma americana. Americana. E você tava falando de aproveitar o gancho, né? Você tava falando de chocolate suíço, né? A gente sempre, eu particularmente, né, sempre tive isso também desde pequeno, chocolate bom, chocolate suíço, chocolate belga, né? Eu e acho que muita gente que tá Todo escutando mundo. aqui, Eu né? também. Todo mundo, né? Quando eu comecei o blog, eu sempre achei que era chocolate belga. É o melhor. E conta pra gente, assim, as diferenças, ô Zélia, de um chocolate desse tipo, assim, pro Bean to Bar, assim, as principais diferenças. Então, mas aí a diferença, se você está falando de nacionalidade e fama, é uma coisa, né? A diferença não vai estar. Tem suíços Bean to Bar e tem belgas Bean to Bar e tem. Então, assim, a diferença acho que não está na nacionalidade. Nos tradicionais, assim. Dos tradicionais, tá? O chocolate tradicional, ele é feito para o objetivo, né? Feito para alcançar bastante gente e ser padronizado. Tá. Então, o que eles querem? Que o chocolate que você comprou ano passado, você compra esse ano, que você comprou ano que vem, seja exatamente igual. Por quê? Porque se você compra e gosta, você vai comprar de novo e você vai gostar. Eles têm certeza disso, eles querem garantir isso. Esse é um objetivo. Como é que você faz isso com um produto natural? Se o cacau é natural, se o cacau tem variação de safra, se o cacau tem variação de origem, variação na origem. Então, eles usam processos, né? Os processos de produção e ingredientes que eles consigam padronizar o sabor. O Bean to Bar não tem padronização de sabor. Eu vou fazer o melhor chocolate que eu conseguir com esse cacau dessa safra, dessa origem. Entendi. Entendeu? Não tem padronização. A Arcélia, por exemplo, ela fez um produto super legal. Ela pegou a mesma origem de cacau, a mesma chocolate maker que é ela, e duas safras diferentes. E ela pegou o cacau de 2018 daquela origem, pegou o cacau de 2021 daquela origem, fez o chocolate e fez um kit para a gente degustar. E eles são diferentes por causa da safra. Da safra, olha. Então, assim, o objetivo do Bean to Bar é o melhor que aquele cacau pode dar. E o objetivo do chocolate tradicional é padronização, repetição igual. Então, aí, cada marca vai fazer do jeito que ela achar necessário. Então, tem marcas que vão usar gordura vegetal, vão usar aromatizante, vão usar um monte de coisa para fazer o chocolate sempre igual. E outras vão usar até fórmulas mais puras, por exemplo, não usar gordura vegetal, mas ele vai ter que usar aromatizante, porque como é que você padroniza o sabor de uma coisa que é natural? Não tem como. E quais países, assim, né? Você tem chocolate aí do mundo inteiro, assim. Tem algum país, assim, que é muito na frente, assim, de Bean to Bar? Muito na frente você diz em quantidade de marcas ou uma marca que se destaca? Os dois, vai. Tem algum país que tem muitas marcas e tem uma, sei lá, uma marca que é bem famosa, assim, não sei, de algum... Tem Bean to Bar surgindo em todos os países, né? Então tem assim, eu já comi chocolate já faz tempo, até já postei Hungria, Lituânia. O primeiro chocolate que eu comi com a Arcélia era da Lituânia, isso foi 2015, Bean to Bar. Mas em termos de quantidade, não tem para ninguém, é Estados Unidos. Por quê? Porque eles começaram 20 anos atrás, eles que criaram o termo, eles que lançaram esse movimento, na verdade, né? A Scharfenberger foi a primeira a colocar esse termo no mercado e falar, ó, a gente faz from scratch, a gente faz from bean to bar. Então ficou bean to bar. Isso foi em 1996, uma coisa assim. E essa marca é da marca da Califórnia? É,
A Schaffenberger foi comprada pela Hershey's. Eu acho que os Estados Unidos têm muitas marcas de chocolate bean to bar muito boas, eles estão na frente com relação a isso, porque eles têm uma estrutura de criar equipamentos e tal, que a gente ainda vai chegar lá, mas você tem que contar que a gente começou 2015, 2014, mais ou menos por ali, que começou a onda mesmo do bean to bar aqui. Então a gente está atrasado com relação a eles, mas a gente planta cacau. Então a gente está em outra situação. O perfil é diferente. Então, se você falar para mim, quais são os lugares que eu acho que são mais promissores e que têm melhores chocolates bean to bar, hoje eu vou te falar: Estados Unidos, França, Brasil está se destacando pelas premiações que estão tendo. Tem Japão, mas tem muitos outros, entendeu? Tem Japão, tem Itália, enfim, tá todo mundo começando a fazer bean to bar. E tem alguma dica quando alguém, né, comprar, que tá escutando aqui, comprar algum bean to bar, na hora de ela degustar, tem alguma dica de degustar para você sentir melhor o sabor, né, desse chocolate? Deixa, né, sei lá, deixa um pouquinho na boca, ou toma com alguma coisa, ou tem que antes, né, sei lá, tomar água, não sei, tem algum ritual aí que é legal fazer? Tem um ritual, se você quer realmente perceber o sabor do chocolate, o ideal é você provar o chocolate pelo menos 1 hora depois de você ter comido alguma coisa, bebido alguma coisa, exceto água, né? Porque qualquer coisa vai ficar, pode ficar na sua boca. Você toma um café, ele vai ficar um tempão na sua boca com aquele sabor e tal. Então, isso vai interferir. Então, se você realmente quer sentir o sabor, você tem que, longe da última refeição ou da última bebida que você tomou, exceto água. Depois, eu gosto de fazer a degustação completa, vamos dizer, quando não é às cegas, né? De ler a embalagem, entender o que é aquilo que eu estou comprando, quais são os ingredientes que tem ali, porque quando eu vou colocar na boca eu vou prestar atenção, tá escrito que tem manteiga de cacau, então deixa eu prestar atenção como que ele derrete e tal. E aí você vai usar os 5 sentidos, é olhar, cheirar, tocar com o dedo, mas é mais importante mesmo, é com a boca, você vai escutar a quebra dele, e lógico, quando você coloca na boca, você vai acomodar ele na boca, deixar ele começar a derreter, espera, não mastiga e engole, porque não dá tempo dos compostos se soltarem para você sentir. Então você coloca na boca, acomoda ele ali, espera ele começar a derreter e respira. Nisso, os compostos vão começar a soltar e você vai começar a sentir. O bean to bar, ele é um chocolate que ele pode ter complexidade, dependendo de como o chocolate maker fez. Então, alguns compostos começam a se soltar primeiro e outros depois. Então, você tem que esperar e respirar para prestar atenção nisso, prestar atenção no derretimento, prestar atenção na textura, se você consegue sentir algum tamanho de partícula, alguma areinha, alguma coisa assim, se ele é uniforme ou não, ou se ele é totalmente liso. E no final você presta atenção o que ficou na boca, se deixou sabor ou se não deixou. E claro, você vai prestar atenção tanto nas notas quanto gosto. Gosto não é a mesma coisa que sabor, né? Gosto são 5 só, e sabores são inúmeros. Gosto, amargo, doce, salgado, azedo e umami. Então você vai perceber quanto que ele tem de doce, quanto ele tem de amargo, quanto ele tem de ácido, de azedo, e combinado isso com os aromas, que é o que a gente interpreta como um sabor. E vai prestar atenção nessas diferenças. É como uma pequena viagem. E essas notas, né? Sei lá, notas de fruta, sei lá, framboesa. Tem algumas assim, porque deve ter, sei lá, não sei se tem algum painelzinho aí sensorial, né? Sei lá, tipo de café, assim, sei lá, esse aqui tem gosto mais de, sei lá, framboesa, não sei o quê. Tem alguns assim no chocolate também? A gente tem a roda de sabores igual a roda de café. Na verdade, eu já desenvolvi 2, inclusive. Desenvolvi uma em 2016 e depois eu fiz uma versão nova em 2021, mais atualizada para os sabores que eu estava sentindo as notas de sabores, né, no chocolate brasileiro, no cacau brasileiro. Porque o cacau brasileiro teve muita diferença, mas assim, gritante nos últimos 5 anos, exatamente porque o movimento Bean to Bar fez os produtores de cacau falarem: peraí, se eu posso vender o meu cacau por um valor mais alto, eu tenho que fazer uma fermentação melhor, então vou aprender a fazer esse processo. Então mudou muito o processo de pós-colheita nas fazendas de cacau brasileiras. Então o cacau mudou muito nos últimos 5 anos. Entrando um pouco agora na parte de mitos, né? Mitos e verdades aí. Conta algum pra gente, né? Acho que um dos principais aí, acho que é do chocolate branco, né? O pessoal fica, putz, todo mundo aí, chocolate branco não é, né? Parte aí de manteiga de cacau, né? Que é bem, bem legal também.
E aproveitando até antes, você estava falando da quebra, né? Não sei, acho que é Snap, né? É o crack. Se tem mais manteiga de cacau, teoricamente ele quebra mais fácil? Ou não? Nada a ver. Depende da temperagem. Depende da temperagem. Sim, teoricamente, se ele tem mais manteiga de cacau, ele vai quebrar mais fácil. Mas se a temperagem for bem feita, ele vai fazer o snap. Isso é uma característica legal, assim, para um Sim, chocolate? ele precisa. Sim, o snap é uma característica que a gente considera não uma característica de qualidade. Tem gente que fala que é de qualidade, mas eu considero uma característica de condição. Tá. Por quê? Porque o chocolate pode ter sido super bem feito e a hora que ele chegou na sua mão pelo transporte e armazenamento, se ele pegar um pouquinho de calor, ele perde aquela condição original que ele tinha. E aí você pode pegar, usar o snap e falar, ele não está bem temperado, e aí a qualidade é ruim, mas a qualidade não é que ele saiu de lá ruim, é que ele chegou para você ruim. Entendi. Então, para mim, é uma característica de condição, mas sim, é uma característica que você quer ouvir o barulho, isso significa, tanto o barulho do snap, que ele quebra firme, sem esfarelar e dobrar, e o brilho que fica em cima do chocolate, eles são características de que a manteiga de cacau está os cristais estão na sua melhor condição, a condição mais organizada e que ele vai derreter na sua boca da melhor forma, espalhar da melhor forma possível o sabor ali na sua boca. E voltando lá no chocolate branco, conta pra gente aqui quem tem essa dúvida, ou como escolher um chocolate branco legal, assim, falar, pô, esse aqui é bom, hein? Posso comprar. Chocolate branco, ele pode ser feito com manteiga de cacau com gordura vegetal, substituindo uma parte dela. Então, claro que o chocolate branco, que tem melhor qualidade, que vai derreter melhor na sua boca, é o chocolate que tem só manteiga de cacau como fonte de gordura. Na verdade, isso vale para qualquer chocolate. A manteiga de cacau é uma gordura que derrete na temperatura do nosso corpo e ela é sólida na temperatura ambiente. Então, é a melhor gordura para o chocolate exatamente por essa característica. Você vai colocar na boca, ele vai derreter completamente e você vai engolir e não vai sobrar resíduo gorduroso, não fica aquela película gordurosa na boca. No chocolate branco, ele não tem massa de cacau, ele só vai ter manteiga de cacau ou qualquer outra gordura que eventualmente a indústria possa querer colocar, leite em pó e açúcar. Então, o ideal é você olhar a lista de ingredientes na hora de escolher e escolher um que tenha manteiga de cacau só como fonte de gordura, não outra gordura, né? Agora, assim, eu acho que é legal a pessoa pensar um pouco no que ela gosta, porque, por exemplo, eu não curto muito chocolate branco, mas se eu tivesse que escolher um chocolate branco para mim, eu olho se o açúcar é o primeiro ingrediente, porque a lista de ingredientes de qualquer alimento, tá? Não é só para o chocolate, qualquer alimento, ela é feita em ordem de quantidade, da maior para menor. Então, se o açúcar é o primeiro ingrediente, aquele chocolate, ele é bem doce, ele tem mais açúcar do que leite e do que manteiga de cacau. Então, é legal você olhar isso, né? Agora, tem gente que curte chocolate bem doce, então aí sim, vale o açúcar estar em primeiro lugar. E aí tem uma coisa legal que, assim, são pouquíssimos, tá? Chocolates que tem isso, que é a manteiga de cacau ser também de origem, como você tem o chocolate de origem, que ele tem você sabe qual da onde que veio o cacau, né? A fazenda de onde veio o cacau. A maioria dos chocolates brancos que tem por aí, inclusive Bintu Bar, você não sabe qual é a origem do cacau. Alguns você sabe, por quê? Porque o chocolate maker prensa a própria manteiga de cacau e faz chocolate branco a partir dele. Então, são pouquíssimos no Brasil que fazem isso. Eu posso te falar, Mestiço, que você já entrevistou, é um deles. Jupará é outro. Que eu me lembro de cabeça assim rapidinho, são só esses. Eu acho que Baiani também tem. Ainda não tem o chocolate branco, mas eles também prensam a própria manteiga de cacau. Então, assim, é uma manteiga que não é desodorizada, ela não é tirado o aroma dela, que vem do próprio cacau. E tem aí, além do branco, né? Qual mito, assim, Zélia, que você mais escuta, assim, que as pessoas têm dúvida, assim, que te perguntam?
O mito é do amargo. Para mim, eu acho que o mais importante, o mais gritante que eu aprendi por experiência, e agora a gente consegue ver bastante nos chocolates brasileiros, é que chocolate amargo tem que ser amargo. Isso é um mito gigante que a indústria contou para a gente. E no Brasil chama amargo, se você for pensar nos outros idiomas, não é amargo, né? É dark chocolate, é chocolate noir, é chocolate fondente, é chocolate escuro, mas não é amargo. O chocolate, quando ele é feito com um bom cacau, que tenha sido bem fermentado, seco da forma correta, torrado da forma adequada, ele pode ter amargor, mas o amargor vai ser baixo, pode até ser nulo. Já comi vários chocolates 70, 80% cacau, com baixíssimo ou quase nada de amargor. Então, para mim, essa característica. E o que eu aprendi logo no começo, lá atrás, quando eu comecei a entender o Bean to Bar e fui fazer curso de degustação e tal, era que amargor é considerado defeito. Então a gente Nossa, fala, eu gosto de chocolate amargo. Então, na verdade, a gente se forçou, porque a indústria falou pra gente, olha, chocolate amargo é melhor, então você tem que comer chocolate amargo, e a gente foi se forçando e a gente acabou acostumando com chocolate com amargor na boca, né? Você sente o amargor. Mas hoje eu provo esse tipo de chocolate que eu comia 8 anos atrás, que era amargo, e eu achava o máximo, hoje eu falo, não dá, entendeu? que Porque horrível. amargor é considerado defeito. O cacau, ele é naturalmente amargo. Só que se ele for bem tratado na fazenda, você consegue reduzir esse amargor. Então, amargor em excesso é considerado defeito. Não vou me aprofundar muito, mas essa parte de amargor é um pouco na fermentação do cacau. Isso, se der uma fermentação errada, acaba dando por lá, né? Colheita também, né? Se Sim. você colhe verde ou você colhe maduro, você depende de uma série de fatores que acontecem na fazenda. Se você já comprou um grão de cacau amargo, você não vai corrigir isso na fábrica. É por isso que os chocolate makers valorizam o trabalho do produtor de cacau e pagam mais caro por um cacau fino, um cacau bem trabalhado. Por quê? Porque ele que vai ser responsável pelo todo o resto. Você não consegue fazer um chocolate bom partindo de um cacau ruim. Você consegue sim estragar um cacau bom. Você consegue pegar um cacau bom, torrar demais e ferrar ele. Consegue. Mas você não consegue fazer um chocolate bom se você partir de um cacau ruim. Verdade, senão às vezes a chocolate maker compra tal, todo trabalhão pra fazer, e fala, putz, não tá legal. Perdeu tempo, né? Por isso é que ele, né, tem que ter Exatamente. muito, né, os parceiros, né? Nossa, que bacana. E você tá falando de cursos, né? Nossa, fez vários cursos legais, né? Em Londres, Canadá, né? Na Itália agora também, né, Zélia? Isso mesmo. Eu fiz o International Institute of Chocolate and Cacao Tasting, eu fiz o curso deles, o Level 1 e Level 2, em degustação de chocolates em 2017. Em 2017 também eu fiz o École Chocolat, que é do Canadá. Esse eu fiz online, né? O de Londres, eu fui para Londres mesmo. E agora eu estou fazendo o nível 3 do International. Então, é assim, depois que eu fiz o nível 1 e o nível 2, eu fui convidada para ser jurada do International Chocolate Awards, que eu participei. E é bem legal, né, você participar de competições internacionais e ver como funciona. Eu acabei criando a competição brasileira. Se bem que eu criei a competição brasileira antes de ser jurada lá, tipo uns 4 meses antes, mas já estava indo nessa trilha de prestar mais atenção na parte de degustação, né? Eu já sabia que eu não ia fazer chocolate mesmo, mas eu me interessei bem por essa parte. Que legal. Nessa parte do prêmio que teve agora, né? E você tem uma ideia de quantos participantes aqui, ou quantas marcas você acha que tem no Brasil aí de Bean to Bar? É assim, você tem que definir Bean to Bar. Vou voltar lá naquela sua primeira pergunta lá atrás, o que era Bean to Bar. Uma coisa que eu não comentei é que não existe uma definição oficial do que é Bean to Bar. Então, como eu falei, tem a definição simplista, que era só eu Sim. compro beans e vendo bars, né? Ou a definição que tem toda a parte de transparência, de sustentabilidade e tal. Então, assim, quando você fala quantas marcas tem, depende de qual definição você pega, entendeu? Eu acho que o Brasil deve ter, sei lá, vou chutar umas 200 marcas, mas aí vai ter diferença, por exemplo, tem gente que fala, mas se a empresa é muito grande, ela já é indústria, o tamanho de lote é X, então ela não é B2B, entendeu? Fica difícil você determinar. Então, eu criei uma definição para mim de Bean to Bar, que é essa que eu te falei mais completa, com transparência, sustentabilidade, foco no sabor do cacau. E aí, perto disso, eu acredito que tem mais de 100 marcas. Mas, assim, também para você dizer, é muito fácil. Uma pessoa fazer uma marca de chocolate Bean to Bar, ela compra uma melanger, abre uma conta no Instagram e diz, eu tenho uma marca de chocolate Bean to Bar. Você conta essa pessoa ou não? Você entendeu? Entendi.
Então, quando eu faço o prêmio, por exemplo, eu faço questão que tenha CNPJ de fabricação de chocolate. Você entendeu? Por quê? Porque senão qualquer um que compra uma melangeria e abre uma conta no Instagram é uma marca de chocolate. Se você considerar isso, a gente tem, sei lá, umas 300, 400 marcas. Tem um monte de gente que está testando, começando, e pode virar uma marca, de fato, e pode ser que não. E você tem uma ideia aí de quantas marcas aí você já provou, assim, por alto? Ó, eu não saberia te dizer marcas, eu posso te dizer centenas, mas eu não sei te dizer se são 300, 500 ou 800. Mas barras, eu estou fazendo 8 anos de blog e se a gente chutar que eu provei umas 200, 300 por ano, eu provei mais de 1.000 barras com certeza. Mais de 1.000, talvez Sim. 2.000, entendeu? Agora, marcas, assim, por exemplo, a Arcélia tem, sei lá, quantas barras, já provei quase todas elas. A Casa La Serviço, 70 rótulos, eu já provei, sei lá, mais da metade deles, entendeu? Sim, sim. É muita Não sei, coisa. não fico contando, para falar a verdade. Não fico É contando. muita coisa, E né? muitas eu provo mais de uma vez, né? Porque muda a safra, o maker fala, ó, eu fiz um negócio diferente na produção, você não quer provar? Ah, provo. A gente tá comentando do prêmio, né? Conta um pouquinho sobre as categorias, sobre os premiados. O prêmio teve 122 chocolates inscritos e eu tenho a característica de premiar 20%. É realmente só os melhores. Certo. E eu percebi que esse ano ficou bem, as notas estavam bem próximas, né? 20% dos 122 chocolates são 24 chocolates premiados, foram 10 na categoria de ao leite e 14 na categoria de intensos. Sendo que esse prêmio eu faço com as formas idênticas. Todos os chocolates são feitos em formas idênticas. Eu mando as formas para os chocolate makers, eles fazem os chocolates, me mandam, eu coloco identificação neles com números, porque os próprios chocolate makers são jurados do prêmio também. Eu tenho 3 tipos de jurados, né? O júri oficial é formado por esses chocolate makers e mais especialistas convidados, eles escolhem ouro, prata e bronze. Eu tenho também um júri de consumidores, que eu distribuo, né? Eu distribuí esse ano em 14 lojas de 10 cidades, em 8 estados, os kits de avaliação, os consumidores avaliam e eles escolhem 2, né? O melhor de cada categoria. Então, foram os 24 escolhidos pelo júri oficial e mais um prêmio de cada categoria, que é da escolha do público. Então, foram 26 vencedores, né? Entre ouro, prata e bronze e escolha do público. Que legal, que bacana. Foi bem legal, assim, porque está bem distribuído. Teve marca da Bahia, teve marca de Florianópolis, teve marca de Campinas, marca de São Paulo. Foi bem legal. Cacau do Pará se destacando também, que os outros anos dava muito mais Bahia e esse ano o Pará apareceu mais. Muito legal. Esse Cacau do Espírito Santo também, bem legal. E você gosta assim, Zélia? Você gosta assim do chocolate puro ou você gosta também assim de inovações ou com amêndoas, né, com nuts aí ou com, sei lá, goiabada, sei lá, outras coisas assim. Você gosta disso ou você gosta mais do puro mesmo? Eu sou purista, eu curto conhecer origens de cacau diferente, né? Eu curto isso daí. Mas eu admiro muito a criatividade dos chocolate makers quando eles conseguem fazer uma coisa diferente, inusitada. Então, eu fico, para te responder essa pergunta, eu fico entre as origens bacanas e os inusitados. Então, por exemplo, você falar amêndoa, castanha, uma coisa assim, entendeu? Não acho muita graça, entendeu? Mas goiabada, aí você está citando um chocolate da Arcélia, especificamente, né? Sim. Ela conseguiu juntar no mesmo produto as duas coisas que eu mais gosto: chocolate e a goiabada. Adoro goiabada cascão, meu segundo doce predileto. Então, eu curto dessas coisas diferentes. E falando em goiabada, e falando com você, não sei se você provou já a goiabada Zélia, né? Zélia, É sim, incrível, claro, né? claro. É muito bom. É muito boa, né? Ô Zélia, e para quem quer escolher e tá na dúvida, né, de escolher um chocolate bom, qual a dica que você dá? A dica que eu dou, Gabriel, é procurar conhecer um pouco mais sobre o tema chocolate. A gente cresceu comendo chocolate, a gente sabe o que é chocolate, mas se você for pensar, a maioria das pessoas não sabe nada de chocolate, que foi o que eu descobri exatamente 8 anos atrás, quando eu comecei a escrever e descobri, ó, eu não sei nada. Por quê? Porque a gente acha que chocolate branco é chocolate, a gente acha que chocolate diet é para dieta, a gente acha que chocolate amargo tem que ser amargo.
a gente acha um monte de coisa que não é bem assim. Então, eu acho que informação é muito mais importante do que você ouvir alguém te indicar um chocolate. Se você for ver, eu procuro indicar muito pouco o chocolate. Quando você vê os meus posts, eu posso até mostrar uma marca, mas eu sempre mostro a marca para dar uma mini ou micro aula explicando um tema do chocolate que eu acho importante as pessoas entenderem um pouquinho do assunto para poder fazer as suas melhores escolhas, porque o que é bom para mim não necessariamente é bom para você. Você pode ser o cara que curte, você pode ser vegano, você pode ser o cara que curte só alimentos orgânicos, você curte, sei lá, frutas e coisas assim no chocolate, e eu gosto de chocolate puro. Então, o que adianta eu te indicar um chocolate? É muito mais produtivo eu te explicar as coisas sobre o chocolate para você poder fazer as suas melhores escolhas. Que bacana, Zélia. Poxa, que legal falar com você. E para quem tá escutando, eu vou marcar aqui também, né? Mas tem seu Instagram, né? Que é o Chocolatras Online. Chocolatras Tem Online. o site, né? Que tem, né? Site meio blog, né? Que tem diversas informações lá, né, Zélia? Isso, eu tenho o blog em si, né? São os textos e informações com fotos e tal. Tem guia de marcas, guia de lojas, tem guia de promoções, que aí você entra lá e tem lojas de chocolates Bean to Bar que disponibilizaram cupons de desconto, né, para os meus leitores. Tem localizador de lojas. Tem um monte de informações do mundo do chocolate lá. Não, para quem gosta de chocolate é obrigatório aí te seguir. E tem o Instagram do prêmio também. Para quem quer o resultado do prêmio, o Instagram é @prêmio Bean to Bar Brasil. E aí você lá consegue ver o vídeo com as fotos e tudo do prêmio, os bastidores, né? Esse ano eu procuro fazer um prêmio bem transparente, então mostrei bastante dos bastidores, de como que é feito, né? Esse prêmio. Eu acho importante, como no Bean to Bar, eu acho importante a transparência, de mostrar a origem, mostrar como o chocolate é feito e tal. Acho que eu preciso mostrar isso também no prêmio, pelo conceito todo da coisa, né? Poxa, que legal, viu? Muito bacana. Não, obrigatório aí, quem gosta aí, te seguir, te acompanhar e saber mais aí sobre o mundo dos chocolates, né? Muito obrigado, viu, Zélia? Eu que agradeço, Gabriel. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostou do episódio? Envie uma mensagem no Instagram Paladar Distinto. O Gabriel ficará muito feliz em falar contigo. Compartilhe com seus amigos, isso ajudará na divulgação do podcast, e mais pessoas terão acesso a diversas histórias como essa. Até um próximo episódio.